Um dos maiores desafios que muitos vendedores que fazem visitas de vendas possuem é conseguir exercitar a capacidade de se colocar no lugar do cliente. Eu vou trazer aqui um trecho de um livro que é o Alta Performance em Vendas, que é do Dale Carnegie. Presta atenção nessa citação dele. Para ter sucesso no mundo das vendas, devemos superar as objeções existentes na mente de quase todos os compradores. E aí ele dá uma série de objeções aqui. Preocupação, falta de interesse, ceticismo, protelação e resistência a mudanças. De fato, começamos a resolver essas objeções no início do processo de vendas, aprendendo a vê-las do ponto de vista do cliente. E aí o meu ponto aqui agora com vocês nesse vídeo é: quando você chega numa visita, você que é representante comercial, você que é corretor de plano de saúde, você que vende através de visitas de vendas a empresas, quando você chega lá, você vai começar a criar uma nova perspectiva das possibilidades do seu produto ou do seu serviço para aquele cliente no momento em que você começa a exercitar o que eu acabei de ler para você aqui. É você enxergar a dificuldade do outro, a dificuldade de percepção de valor do outro. É você enxergar a objeção do outro a partir do ponto de vista dele. Começa a fazer isso. Hoje, por exemplo, quando você for visitar, se você tiver visitas logo após você estar assistindo esse vídeo, quando você chegar, começa a perceber e exercitar isso. Começa a perceber o seguinte: o cliente apresentou uma objeção, apresentou uma resistência, apresentou uma dificuldade, busca enxergar do ponto de vista dele. É você começar a fazer uso da pergunta: por quê? O que faz o senhor pensar isso? Quando você começa a entender os reais motivos daquela objeção, você vai poder encontrar uma série de informações. Por exemplo, o cliente poderá te informar que ele teve uma experiência ruim no passado com uma empresa do seu segmento, por exemplo, com um concorrente seu. Isso gerou nele um desgaste, uma resistência tal que hoje ele está lutando contra várias forças dentro da empresa que não querem investir nisso que você vende. Então, por exemplo, quando você começa a descobrir isso, se você se coloca no lugar dele, você vai descobrir um caminho e esse caminho vai te dar pistas dos verdadeiros porquês. Então é muito legal você começar a fazer uso do porquê. Por quê? Me conta, me explica, me dá detalhes disso. O que é a realidade que a gente vê muitas das vezes? Vendedores desinteressados nos porquês. Se eu não me interesso nos porquês dos meus clientes, você pode ter certeza, ele vai começar a perceber que eu sou um tirador de pedido. Eu sou mais um que está chegando com uma tabela de preço, estou falando: olha, custa isso e para o senhor comprar hoje é X e quer, não quer, tem quem queira, fui. Não seja esse profissional. Entenda a partir do olhar do teu cliente, quer dizer, enxerga com aquela objeção, aquela dificuldade, aquela resistência a partir do olhar do cliente. Você pode ter certeza que você vai começar a navegar em universos de pessoas que, como nós temos resistência a muita coisa, por exemplo, de repente alguém fala assim: poxa, por que você não faz isso? Você fala: ah, não gosto disso não. É a mesma coisa quando um cliente nos apresenta uma resistência, nos apresenta uma objeção, nos apresenta uma dificuldade dele enxergar aquilo como a gente está enxergando. Lembrando sempre que o que é óbvio para mim pode não estar sendo para o meu cliente. O que está sendo óbvio para o meu olhar nesse produto ou nesse serviço pode não estar sendo para o meu cliente. Então é muito importante então você fazer uso do contexto, você entender, mostrar para esse cliente, contextualizar para ele, para que ele possa aí sim se perceber, perceber o teu produto, o teu serviço lá na empresa dele, para aquela transformação que o teu produto, o teu serviço propõe para o negócio dele, para a empresa dele, fazer sentido para ele. Quando faz sentido, aí o cliente passa a dar atenção mais para nós, aí o cliente passa a perceber que aquilo vale a pena sim ele dar um passo além para entender melhor aquela solução, aquele produto, aquele serviço. Então, perspectiva a partir do olhar do seu cliente.
Vamos que vamos, a venda não pode parar.